Se vocês tivessem a oportunidade de mandar alguns jogadores embora do Vasco, quem vocês mandariam embora? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E também vamos ver aqui as últimas informações do time do Vasco nesse empate vergonhoso contra o Cruzeiro. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. E quais são as soluções para o Vasco, Pedrosa? Porque a sensação que a gente tem é que vai se distanciando de um sorriso, né? O vascaíno, ele vai se distanciando de um sorriso. E aí quando você acha, pô, talvez traz um volante. Não, mas precisa também disso, de uma organização, né? E aí, qual é a solução pro Vasco? Olha, o que você viu de positivo nesse jogo com o Cruzeiro? Na sexta-feira, Fernanda, eu falei aqui, né? Que se não ganhasse domingo contra o Cruzeiro, ia ter briga em São Januário. Perfeito. Aconteceu, tá? Porque qualquer pessoa que entende de Vasco da Gama sabe que isso iria acontecer. E aí, cara, o que eu mais lamento é que me parece que o Álvaro Pacheco novamente não tem tempo para poder conhecer o futebol brasileiro e conhecer o elenco do Vasco da Gama. Eu vou repetir o que eu falei aqui. Não é um problema com o Álvaro em si. Eu acho que ele chegou num contexto que não é favorável para ele e não é favorável para o Vasco. Eu não vejo esse casamento dando certo. Como eu falei aqui, eu não vejo evolução. Ontem o Vasco demorou 32 minutos para chutar ao gol. Aliás, vou ser melhor, para chutar. Não precisava nem ser o gol. O Vasco demorou 32 minutos dentro de São Januário, precisando do resultado contra uma equipe que estava desfalcada, que era do Cruzeiro, que estava longe de ter feito um bom jogo. O Vasco demorou 32 minutos para chutar. E o primeiro tempo foi um deserto de ideias, uma pobreza de ideias inacreditável, de um meio-campo que tinha o Galdames e que me espanta muito o Álvaro Pacheco falar que o Galdames fez um jogo fantástico, porque a gente deve ser cego, Venê. Pega o óculos lá e traz pra gente, porque ele falou que o Galdames fez um jogo brutal. Então, quando o Modric joga, o que o Modric faz em campo? O que o Gerson fez no Atlético Paranaense, contra o Atlético Paranaense ontem? Porque se ele fala esse tipo de coisa, me espanta ele achar que o Galdames fez um jogo brutal. Porque o Galdames foi um dos jogadores menos participativos do jogo do Vasco nos últimos 3 jogos, é um dos que mais joga. Isso tudo tem a ver com o quê? Ele não conhece o elenco do Vasco da Gama, ele não conhece os jogadores e o Vasco não tem 5, 10 jogos para poder ficar testando. No segundo tempo, até acho que tem uma melhora. Inclusive, eu tenho que destacar aqui 2 jogadores que, para mim, jogaram muito ontem. Vitor Luiz, do nada, teve que jogar por conta de náuseas do Lucas Piton. Venê trouxe a notícia que ele jogou até no sacrifício, infiltrado. E, além disso, o JP também fez uma baita de uma partida. O garoto que entrou com uma responsabilidade enorme e, para mim, foi o melhor, o mais lúcido do meio campo. Do meio para frente, a vida do Vasco é bola longa pro Verratti se vira, sendo que os pontas não aproximam. E, além da falta de conhecimento do elenco, ele continua insistindo nisso, que é colocar o Watson na esquerda. O Watson não consegue jogar na esquerda. O Watson, ele tem um pé esquerdo, que é o dominante, e ele não tem pé direito. Então ele não consegue jogar torto, digamos assim. A vida dele, a fase dele no Corinthians de melhor destaque foi no Corinthians jogando no lado direito. E ele cisma em colocar o Watson do lado esquerdo. O Rossi é jogador de uma jogada só, extremamente limitado. Os laterais não conseguem subir porque os pontas são limitados. E aí é o meio campo. Sem inspiração, Zé Gabriel até fez um bom jogo sem bola, mas com bola errando demais. E a zaga, que teve ali o Maicon e o Léo, conseguiu até se segurar. Ontem, por exemplo, o Léo Jardim sofreu muito pouco. Mas isso tem muito a ver também com o adversário. Então é por isso que eu não consigo ver essa melhora como alguns estão vendo no setor defensivo. Eu acho que o Vasco pegou um Cruzeiro desfalcado, sem o Matheus Pereira, que é o principal jogador do Cruzeiro, e que, nossa senhora, ainda bem que ele não jogou, porque ele ia deitar ontem em São Januário, e o Vasco conseguiu aí um 0-0 dentro de casa. Achar que isso é ponto ganho ou que teve uma evolução, me desculpa, eu acho que tá terrível. O Vasco perdeu 2 pontos ontem em São Januário, e se você olhar para a zona de rebaixamento, o Vasco só não está nela porque Grêmio tem 2 jogos a menos, porque Criciúma tem 2 jogos a menos, e se você for olhar, você acha que o Fluminense vai ficar nessa situação? Acha que o Fluminense, com o time que tem, vai continuar na zona de rebaixamento? Esquece isso, tem muito mais recursos do que o Vasco da Gama para poder subir na tabela. Eu, repito, não consigo enxergar nada de positivo. Quarta é contra o Juventude, sem o Verratti. Você acha que o Vasco vai pontuar? Eu acho difícil. Amanhã eu quero saber tudo em relação ao Pedrosa, a esses nomes que vão acabar. O Medel já foi embora, o Piton no banco, você falou que foi náusea. Eu quero saber de tudo desses nomes, porque a gente está sentindo também uma movimentação de grandes mudanças até no próprio elenco do Vasco. Amanhã o Pedrosa tira todas essas dúvidas. Bom, na estreia do Homem da Boina em São Januário, o Vascão ficou no 0-0 contra o Cruzeiro. Quem conta pra gente tudo isso é ela de novo. A Tati Tavares já contou, inclusive, do último jogo. Isso. Então agora, que a gente já tá quase na hora de entregar pro nosso Vaguinho, vamos botar aqui os melhores momentos? Então acabou. Teve melhores momentos, Thiago? Acabou, esse aí foi o melhor momento. Foi esse o melhor momento? Ah, não teve melhores momentos. É um jogo sonolento em São Januário, com todo o carinho. Assim,
Vamos falar sobre o Álvaro Pacheco rapidinho? Vamos sobre Cara, a boina. O Álvaro Pacheco parece ser um cara maravilhoso, sensacional, gente boa, boa praça, mas, cara, não tá funcionando. Mas se você botar na conta do cara que tá aqui há 2 jogos, Pô, vou te jogar uma não bola, tá moleque. funcionando. Quer ver? Não tá funcionando. Vamos lá. Futebol é feito de quê? Resultado, Gols. bola na rede, gols. Gols. O Vasco só toma gols, o Vasco não faz Mas gols. mudou alguma coisa diante dele chegar, abençoado? Eu preciso de alguém que dê resultado. O Vasco não tomava tantos gols quanto toma agora. E eu não Pô, tô a querendo culpa é botar do só na velho conta da do... boina agora. Não tô querendo botar só na conta do Álvaro, porque a gente trouxe os números aqui na sexta-feira, que a gente destrinchou do campeonato inteiro. Naquele momento, sem contar esses jogos, ontem o Vasco sofreu poucos ataques, porque o Vasco atacou pouco e tomou pouco ataque também, porque o jogo foi ruim. Mas, se não me engano, foram 8 ataques só ontem. No último jogo contra o Palmeiras foram 28. Mas era o Palmeiras, finalizações. Thiago. E no anterior, 30. 58 em 2 jogos, finalizações que o Vasco tomou. Aí a gente destrinchou tudo pra falar, não, o problema é o Álvaro, vamos destrinchar tudo pra entender. Não era tão bem assim também. Porque o Ramon Dias em 4 jogos tinha levado 54 finalizações e o Paiva levou 37 em 2 jogos. Ou seja, o Vasco é uma mina. Todo mundo chega lá e chuta no gol e é nóis. Dito tudo E isso... se não fosse o Léo Jardim? Dito tudo isso, o problema não pode ser só o Álvaro, né? O Álvaro é só mais um dos problemas, mas o estilo de jogo dele não encaixa. O Vasco continua dando muito espaço na entrada da área. Pra mim é um Não tem uma jogada. É o não grande tem uma jogada problema trabalhada, é só no intuitivo. defensivo do time, assim. Eu não sei. Talvez seja melhor você mexer nas peças. Não sei como é que tá o Galdames também, que ontem foi vaiado, a torcida pediu pra ele sair. Eu acho que a situação do Vasco é delicadíssima. É. E ontem piorou com a ausência do Piton. Teve uma indisposição, não pôde jogar, porque talvez O Vitor fez um bom jogo. fez um bom jogo. Mas a grande jogada desse Vasco é o quê? Cruzamento do Piton, cabeçada do Verrete. É a jogada. Mas também é só um macetinho adendo? que dá pra marcar, né? Exato, é isso aí. Pode ser só um alerta pro torcedor? Pode, você tem 30 segundos. Então vamos lá, porque ano passado o Vasco estava numa situação catastrófica, tá? Na 9ª rodada do campeonato, o Vasco fez 9 pontos somados e estava atolado na zona de rebaixamento. A gente está na 7ª rodada do campeonato, o Vasco só tem 7 pontos somados e o caminho é muito parecido com o do ano passado. Lembrando que ano passado teve um milagre pro Vasco não ser rebaixado. Será que vai ter um novo milagre? Quando precisa de um milagre, é porque a situação tá bem complicada. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Esse time vergonhoso do Vasco conseguiu um empate contra o Cruzeiro, a qual no segundo tempo colocou praticamente o time sub-20 e o Vasco ainda não conseguiu vencer o time do Cruzeiro. Essa draga desse time. Acho que tá faltando comprometimento de muitos jogadores do time do Vasco. O treinador, o atual treinador, não tem culpa. Ele chegou em uma barca furada. Esse time do Vasco é uma barca furada. Lamento muito em falar isso aqui para vocês, né? Se alguém ficou com raiva, ficou chateado, comenta aqui embaixo se vocês concordam comigo ou não. Mas eu não vou deixar de falar a verdade. Esse treinador, Álvaro Pacheco, chegou em uma barca furada. Esse time do Vasco se conta nas mãos, tá? Ainda sobra dedo alguns jogadores que são comprometidos com o time do Vasco. E vocês, se tivesse a oportunidade agora de mandar jogadores do Vasco embora, quais seriam esses jogadores? Ou se não, para ser mais fácil, deixa aqui também, eu deixaria no Vasco só esse jogador. Na minha opinião, no Vasco eu deixaria o Verrete, tá? O Léo Jardim e vou pensar em mais alguns aí se eu deixaria no Vasco ou não. E vocês, comentem aqui embaixo quem vocês deixariam ou mandavam embora do Vasco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like e comente aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!